Olá, estamos mais uma vez com o nosso Pod Leitura e hoje nós estamos recebendo dois estudantes da Rede Estadual de Ensino, Ludmila e Samuel. Bem-vinda, Muito bem-vindo. obrigado. Hoje no programa eles vão falar de uma autora espetacular, que é a Rupi Kaur. Vão falar desse livro aqui maravilhoso, Meu Corpo, Minha Casa. E aí eu vou passar a palavra para que eles comentem sobre essa obra, o que é que eles acharam, se eles gostaram, o que é que chamou a atenção, por que que escolheram na oficina, né? Lembrando que esse projeto, o Pod Leitura, ele faz parte do projeto Leituras Audiovisuais, o Pod Leitura nas mídias digitais, né? Com a proponente Daiane Liz, que também faz parte desse programa, né? Do Pod Leitura. E aí a gente vai estar, a partir do que foi discutido na oficina, que os estudantes participaram, que eles, se quiserem, também podem comentar um pouquinho, eles vão falar um pouco sobre a leitura que eles escolheram, que foi dessa autora. Fiquem à vontade, o livro está aqui também para que vocês possam manusear. Tá certo, obrigada. De início, né, haviam vários livros para escolher, mas em especial esse aqui da Rupi Kaur foi bem, né, o tema já chamou bem a nossa atenção, que é Meu Corpo, Minha Casa, e isso nos trouxe memórias muito sobre onde a sociedade, onde vivemos hoje, e a gente achou ele muito interessante e importante, porque ele trabalha muito o superconsciente, como o título já diz mesmo, Meu Corpo, Minha Casa, e onde vivemos hoje é muito importante dialogar sobre isso. E a narrativa, ela é o quê? É poesia? Fala um pouco pra gente, qual é o formato dessa narrativa dessa autora? A narrativa da autora é poesia, e ela vai tratar de uma maneira muito profunda a poesia do texto. E além disso, em relação à leitura do Meu Corpo, Minha Casa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a autora. Quem é essa autora, qual é o tipo de linguagem que ela traz, qual é o tipo de texto, qual é o tipo de texto que ela publica, enfim, quem é essa autora, Rupi Kaur? A Rupi Kaur, ela é uma autora que alguns livros ela escreveu quando ela estava estagiando, né? E ela não é brasileira, ela é indiana. E a Rupi Kaur, ela escreve livros, assim, muito profundos. E ela trabalha muito com a poesia nesse ramo. Ok. Samuel? Para mim, esse livro, quando o Ludmila me mostrou, eu achei muito interessante, né? Que trata sobre um tema relevante na sociedade. É um tema muito importante, né? Sobre a questão do corpo da mulher. O quanto é importante preservar este lugar, né? Para mim, esse livro é fantástico. Eu pretendo ler ele. Li poucas páginas, mas o que eu li, já adquiri um conhecimento, né? Bacana. E a Rupi Kaur vai tratar no livro, né? Ela vai trazer 4 subtópicos, que são... Ela vai falar sobre mente, sobre coração, sobre repouso e sobre despertar. E aí vocês trouxeram algumas anotações sobre ele, né? Sobre o livro, isso. Eu vi vocês comentando ali, no momento que estavam preparando o podcast, a respeito da questão do abuso. É um tema muito caro para a sociedade, é um tema muito difícil, muito complexo. Tratar sobre abuso, principalmente abuso de menores. E aí você falou, né, sobre a questão do corpo, como a autora ela trata o corpo. Então, o que é que mexeu com vocês em relação a essa temática? De que forma vocês conseguiram perceber, dentro da escrita, da leitura da autora, essa discussão mesmo, já que Samuel falou sobre o corpo, e aí você também vem trazendo um pouco sobre isso também, Luigi. Então, qual é a percepção de vocês a respeito dessa temática? Dentro da leitura que vocês puderam compreender a partir dessa leitura? Sim. A Rupi Kaur, né, na poesia mesmo tratada no livro, ela fala muito sobre ouvir o corpo, sobre saber o que está passando na sua mente, porque em uma parte do livro ela fala, a depressão ela chega silenciosa, mas ela não chega do nada, ela chega por um motivo. E ela vai tratando isso muito profundamente, então a gente vai entendendo que as coisas chegam um pouco, e às vezes a gente está tão longe que a gente não percebe e não consegue ouvir o nosso próprio corpo. E vocês separaram algum trechinho que chamou a atenção? Gostaria de ler pra gente aí. Eu vi que vocês estavam ali trazendo alguns trechos do livro. Pode ler também aí no livro, não tem problema. Tem uma página aqui que a gente separou, que a gente achou super interessante, aquela página que tu falou sobre... Ela começa mesmo, na primeira página do livro, ela fala: nunca estive em um lugar tão sombrio quanto este. Nesse tópico ela vai abordar sobre a mente. E é muito interessante. Começa a ser muito interessante. E daqui pra frente ela vai tratar sobre o abuso. Ela traz uma parte do livro que ela diz assim, que
não entendia quando ele abria a porta e dissemos que ia brincar e fechava a porta. E ficamos lá. Ela dizia que não gostava, mas ele falava que ela gostava, mas não entendia. E nisso aqui a gente observa, né, que as crianças são seres puros, inocentes, que muitas vezes adultos, né, roubam totalmente a realidade de uma criança, né? Tão pura que ela seja, né? E isso acaba deixando marcas, cicatrizes muito profundas. E ela traz uma parte do livro que aquilo fez ela se sentir, não ela em especial, mas a personagem que é tratada no poema é a pessoa mais suja do mundo. Porque é o que o abuso releva, é o que ele leva a isso. Mesmo que a pessoa seja pura e guardada, o abuso ele leva a uma sujeira muito profunda. É muito pesado, né? A gente ouvir essas palavras suas, né? Você é um adolescente de quantos anos? 17. 17 anos, Samuel? 17 né? Estão na mesma faixa etária. E, como eu disse, né, anteriormente, é um tema caro para a nossa sociedade, que existe várias campanhas, a sociedade está gritando em relação a isso, mas, infelizmente, o abuso, e na infância, principalmente, acontece, e muitas vezes acontece dentro das casas, né? No núcleo familiar, onde mais acontece o abuso. E é por isso que a gente sempre vai estar falando desse tema, né? Trazendo leituras que possa refletir. Então, pelo que eu entendi da fala de vocês, da leitura que vocês fizeram dessa autora, ela trata muito profundamente sobre essas questões do corpo, né? Das dores, das marcas, né, que sofreram esse corpo, e ela traz o corpo como uma casa, né? O título já diz, Meu Corpo, Minha Casa. Aí a gente vai para essa representação do que é a nossa casa, né? A nossa casa é o lugar onde a gente prefere estar, não é isso? Sim, exatamente. Acredito que vocês também Sim. pensam e preferem estar, porque a nossa casa a gente entende que é o lugar do aconchego, da segurança, do respeito, do amor. E muitas vezes isso não acontece, né? Mas, assim, a ideia da casa que ela coloca é nessa perspectiva que a gente pode estar pensando. O nosso corpo também é essa casa que a gente quer que seja uma casa boa, de bem-estar, de aconchego, de conforto. E quando isso não acontece também, a gente sofre essas marcas tão profundas que a Ludmila falou aqui pra gente. Então, é um convite, na verdade, o livro da Rupi Kaur, pra gente refletir sobre essas questões do corpo, mas não só no sentido também negativo, né? Das consequências que, por exemplo, um abuso ele pode trazer para um corpo, principalmente da mulher. Samuel refletiu bastante, né? Que ela discute muito o corpo feminino, né, sobre a importância também de se discutir o feminismo na sociedade, mas assim, o nosso corpo, de fato, precisa desse cuidado, né? Se a gente não cuida do nosso corpo, a gente também vai estar com a nossa cabeça bagunçada. Então, corpo, cabeça, né, tem que andar alinhado, tem que andar junto para que conexão. Tem que estar conectado, né? Sim. Estar bem, todo mundo bem nessa sociedade que é tão cheia de tantas coisas. Então, são poemas belíssimos e que vai falar também sobre liberdade, né? Liberdade feminina. O nosso corpo também tem uma frase que a gente fala muito, que é Meu Corpo, Minhas Regras. Acho que tem sido muito... É uma frase que tem sido muito utilizada ultimamente para discutir justamente isso, porque a gente também... Nós somos donos dos nossos corpos e a gente sabe o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, além de discutir tudo isso que vocês trouxeram aí, tem essa discussão que a gente pode estar refletindo a partir da leitura desse livro. Tem tantos outros livros da autora, a gente não vai fazer aqui o Mechan, né? Mas tem outros livros maravilhosos dela que também discutem a mesma temática. Vocês querem falar mais alguma coisa do que vocês anotaram, de como foi a oficina, né, o projeto, estar aqui participando desse Pod de Leitura, que é um programa que eu particularmente sou apaixonada. Nós também, é a nossa primeira vez participando, estamos gostando muito, está nos levando a pontos, a experiências incríveis estando aqui. Eu agradeço o Ivi e o Liz pela oportunidade de estarmos aqui. Que bom que vocês estão gostando. Querem falar mais alguma coisa, Samuel, da experiência, mais alguma coisa da leitura? Percebi que nota tem aqui, viu? Tem. Eles anotaram muitas coisas. Muitas coisas. E sobre o livro também, ela fala sobre questões na forma do abuso, ela fala sobre as crianças não serem ouvidas, porque quando a criança fala para os pais, infelizmente, ouve aquilo, mentirosa, está mentindo, isso não é verdade. Mas as crianças elas devem sim ser ouvidas, porque isso é muito importante. E o apoio dos pais é muito importante nesse momento tão fragilizado, não é? E a autora também, quando ela fala sobre coração, no segundo tópico, ela vai tratar a questão, né, que às vezes a gente
espera um parceiro na vida e no final a gente quer moldar ele para deixar ele da nossa maneira. Só que ninguém é como ninguém. Não adianta eu querer alguém e no final tá moldando ele, porque ninguém é como ninguém. Não tem como fazer isso, né? Porque às vezes a gente... Ou então ela também traz uma parte do livro que ela diz... eu esperei tanto a pessoa certa e depois ela não deu mais valor para ele. E a gente vê isso aqui como você, quando eu quero alguém, e naquele momento ela é linda, ela é maravilhosa, mas depois, quando eu a tenho, ela não dou mais valor. Entende? Entendi. E o que eu falei sobre a questão do corpo e a liberdade é o que você acabou de falar, né? Essa ideia de que muitas vezes a gente quer tratar o outro como um objeto, como propriedade, né? E as pessoas, elas são livres, as pessoas não são propriedade de ninguém. Os nossos corpos não são propriedade de ninguém. Então, eu acho que essa mensagem que você trouxe, Ludmila, agora é interessantíssima, né? E, assim, vindo de adolescentes, para mim é muito gratificante ouvir vocês refletirem sobre essas questões. Para nós, né, que somos educadores também, vocês são meus alunos, né? E eu acho que isso, assim, é muito bacana perceber que vocês estão discutindo, participando, e é isso. Muito boa a reflexão que você fez agora em relação a essas questões do corpo, da liberdade, né? Que a gente não de fato não é. Sim. E assim, essa ideia mesmo de que a gente precisa estar com o outro, respeitar o outro, o lugar de cada um. Então, gente, vamos continuar aqui falando desse livro maravilhoso, né? Da Rupi. Ludmila, fala um pouquinho sobre Repouso, que é um dos subtítulos, né, da obra. Nesse subtítulo Repouso, ela vai falar sobre a limitação, culpa, perca de oportunidade, achar que não tem mais recomeço. Quando a gente vê muitas pessoas avançando na vida e a gente acha que está retardado, que a gente não está conseguindo, que fulano tem 20 anos e já tem casa própria, carro. Mas ela diz, né, que mesmo que você trabalhe pouco, mesmo que você trabalhe devagar, né, você consegue sim ser bem sucedido no seu tempo, porque você não precisa ter pressa e correndo, que você vai conseguir sim o que você quer. Só que cada ser humano tem o seu tempo exato de partida. Bacana. Samuel, gostaria de falar. E a autora, ela mesmo questiona, dizendo, será que eu vou conseguir viver aquilo que eu não pude viver no passado, depois de tudo que ela sofreu? Ela chega a questionar, que ela vê tanta gente vivendo o que ela poderia viver e ela sendo privada daquilo, porque ela passou. E o que me chocou também no livro foi a questão dela não ter o apoio da família quando ela sofreu abuso. Ela disse que sofreu muita coisa, passou por muita coisa por não ter o apoio da família. Então, nesses casos, o apoio da família é um apoio condicional, ou seja, é um apoio importante. Perfeito. No caso, a personagem, né? A gente tá aqui, só para lembrar, a gente tá falando aqui da personagem do livro, né? Então é isso, a gente vai estar fechando o nosso pod de leitura, nosso episódio de hoje. Lembrando que todos os episódios, eles são do projeto Leituras Audiovisuais, o pod de leitura nas mídias digitais, da Lei Aldir Blanc, né, a chamada pública da Prefeitura Municipal de Serrolândia. E aí a gente quer agradecer a participação de vocês e contar em outro momento com a vinda de vocês em nosso programa aqui, que a gente vai estar com o nosso pod de leitura à disposição para trazer, né, muito diálogo, muita conversa sobre as leituras que a gente for fazendo na escola, nos espaços que vocês atuam. Enfim, foi muito bom tê-los aqui. Eu queria passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, ou comentar alguma coisinha mais do livro, ou falar um pouco do projeto, do que vocês quiserem. Fiquem à vontade. A gente também agradece o convite, foi muito importante pra gente estar aqui hoje, né? Uma nova experiência incrível. E o livro, gente, ele é muito bom, se vocês puderem ter a oportunidade de lê-lo, é muito interessante, vai falar sobre assuntos muito profundos, a gente mesmo gostou bastante e a gente, mais pra frente, pretendemos lê-lo novamente, né? E também a Rubi trata muito sobre, né, temas da sociedade, ela tem uma página também que eu destaquei aqui, que ela traz para vencer para os seus sonhos na sociedade que vivemos hoje, Lizzy, ela fala sobre que lá atrás, que coisas que acontecem na sociedade atual são frutos do passado, sim, né? Exatamente. São consequências do passado. Como preconceito, racismo. E para a gente quebrar isso, temos que quebrar o sistema totalmente e recomeçar do zero. Porque assim, se não conseguirmos, como iremos começar com a sociedade totalmente suja? Então é bem importante que, caso você, leitor, tenha a oportunidade, leia o livro, você vai aprender muito.
Que bom, então. Ai, Ludmila, que maravilha. Eu queria agradecer a Dai, queria agradecer a Lisiane pelo projeto, é um projeto muito importante, né? E também nesse mecanismo que é o rádio, né? Muitas pessoas que não têm acesso a celular, né? Tem o rádio, Sim. possam ouvir, né? E o livro é um livro muito importante. Eu não conhecia, mas Ludmila falando aqui me interessei mais. Pretendo até ler. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau.